Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Iniciando uma nova semana. E, por que não dizer, um novo mês. Como vocês costumam acompanhar, finalizando quase o ano. Vou adiantando a vocês que teremos algumas ações durante esse mês. Não serão procedimentos novos. Os procedimentos estão em andamento e tudo está acontecendo. Apenas teremos algumas preparações para o próximo ano. Para as festas que aí virão, que vocês costumam reunir a família, os amigos. Muito bem, isto tudo é muito bem visto pelo alto, porque é a celebração da união, a celebração do amor. Que seja em família, que seja entre amigos, trabalho, não importa. Vocês estão celebrando o amor, a amizade, a alegria, e isto é o que importa. Então, meus irmãos, como eu havia dito na semana anterior, hoje começaremos um novo assunto. Muito bem. Hoje não vou falar um assunto que irá durar a semana toda. Eu vou falar hoje de pequenas crenças. Eu não estou desvirtuando na nossa série de estudos. Isto faz parte de todo o processo da alma. Eu ainda não terminei de falar da alma, mas não posso dar um assunto genérico para essa semana. Falaremos vários assuntos, todos dizendo respeito à alma. Como vocês podem ver, este é um assunto bastante longo e bastante importante, porque muita coisa é referente à alma e que vocês não conhecem, vocês não sabem. Então vamos lá. Vamos falar um pouco mais do caminhar da alma. Como a alma vai sendo analisada ao longo do tempo. Para aqueles que já conhecem, muito bem, ouvirão algo que já conhecem. Mas para aqueles que nunca ouviram falar, vou falar um pouco dos registros acásticos. Então, para iniciar, eu preciso dizer para vocês que existe um grupo bastante numeroso, espalhado pelo universo. Muitos sabem que quando é referido ao Akasha, é levado em consideração a lembrar-se de livros, de grandes bibliotecas. Então, vamos dizer que, na verdade, seja isso mesmo. A ideia não é de todo errada. Podemos fazer um paralelo quase que perfeito. Então, iniciando, como eu disse, existe um grupo bastante numeroso, espalhado pelo universo, que são os mestres acásticos. São pura energia com consciência. Não são iguais a mim, porque cada um tem a sua função. Eu tenho a minha função no universo e eles têm a deles. Muito bem, mas são energias
com consciência. Alguns já viram uns dos seus mestres em sonhos ou visualmente. Sim, eles têm a capacidade também de se travestir do jeito que eles quiserem para se mostrar a vocês, para que vocês criem uma imagem que possam mentalizar. Isto é perfeitamente normal, mas eles não encarnam. Eles são apenas energia. Não sofrem o processo da encarnação. Então, existe, como eu falei, numerosos mestres. Cada grupo é responsável por um quadrante do universo e toma conta de muitas almas. Por isso eu disse para vocês que eles são numerosos. Imagina tomar conta de todas as almas do universo. Então, vamos dizer que quando uma alma nasce, a alma é criada, um livro é aberto para aquela alma. É criado um livro. Alma tal, tal e tal. Sim, as almas têm nomes, mas não vou entrar neste mérito agora. Foi criada no dia tal, tal e tal. Isso dentro da perspectiva de vocês. Não adianta ficar falando coisas que vocês não entendem ainda. Então eu vou manter o calendário como vocês conhecem. E a partir dali, cada passo que essa alma dá é anotado neste livro. Não é um único mestre. São vários mestres para uma só alma. Por exemplo, um mestre se preocupa em anotar os momentos de alegria, outro os momentos de tristeza, outro os momentos de dor, de sofrimento. Então cada mestre tem uma finalidade. Tem um aspecto daquela alma em que ele se preocupa. Então, não que... Eu não vou aqui explicar como tudo acontece. Mas cada mestre sente. Quando ele se liga àquela alma, ele sente cada movimento que ela está fazendo. Ele não precisa ficar, digamos assim, parado na janela, olhando aquela alma o tempo todo. Ele sente o que está acontecendo com ela, de acordo com a finalidade que ele está acompanhando. Se ele está acompanhando o sofrimento daquela alma, quando ela sofre, ele sente uma vibração, vamos colocar assim, e aí ele anota no livro. Meus irmãos, eu estou tentando fazer a coisa para que vocês entendam, mas é claro que ele não anota em livro nenhum. Isso tudo é energia. Tudo é praticamente automático. Mas eu não vou entrar neste mérito de explicar como acontece, porque vocês não entenderiam. Então vamos continuar com a nossa história de que ele anota no livro. Esta alma, no dia tal, teve muito sofrimento devido a isso. E coloca as pessoas envolvidas naquele processo. E assim é o caminhar daquela alma. Tudo o que acontece é anotado no livro. E é como se cada sentimento fosse marcando um ponto num grande mural. E
quando aquela alma, vamos dizer assim, a alma tem vários pedaços. Cada pedaço tem o seu livro. Então, aquele pedaço ganha um livro que será atualizado a cada reencarnação, a cada encarnação, ele vai sendo atualizado. Então, cada pedaço tem um livro e a alma como um todo são vários livros. Então, podemos dizer que a caixa de uma alma é uma biblioteca, porque contém vários livros, um de cada pedacinho, um de cada um daqueles eus multidimensionais. E cada pedacinho tem aquele mural que vai apontando os sentimentos. E aquele mural é somado com todos os outros, montando o mural da alma. Então podemos dizer rapidamente, quando vocês abrem os registros akáshicos, nada mais é do que o mestre abrir o grande livro da sua alma. E aí ele vê aquele mural e ele consegue ver que você foi uma alma que sofreu muito, você foi uma alma muito feliz, o que você fez, o que você não fez e por aí afora. Ele tem tudo ali na mão. Não, ele não vai ficar abrindo livro a livro para ler a sua existência toda. E uma outra coisa que vale a pena ser colocada é que acontecimentos muito importantes ficam separados. Esses sim são postos em evidência. Para quê? Para que se saiba no momento de uma reencarnação o que de importante aquela alma tem que tratar. Qual a lição que aquela alma sofreu e não aprendeu? Então isto fica marcado em evidência. Quando a alma reencarna e vai ao conselho kármico, eles sabem exatamente o ponto em que aquela alma tem que melhorar, porque eles têm uma caixa na sua frente. Então, meus irmãos, cada alma é conhecida dessa forma. Não é que vá se fazer uma leitura rápida de toda a existência. Não, tudo isso é somado e feito um grande resumo, como vocês costumam falar, das ações e atitudes daquela alma. Muito bem. Então, cada pessoa que passa na vida de vocês, cada uma, cria uma conexão energética com vocês. Então vocês podem imaginar, ao longo de tantas encarnações, o que vocês têm de fios pendurados em vocês. Praticamente, podemos dizer que, se isso fosse materializado, nós não veríamos vocês, só veríamos os fios, porque são muitos, são milhares, são muitos, porque cada pessoa cria uma conexão, dependendo do grau de relacionamento com a alma. Família tem uma conexão mais forte. Amigos muito próximos também têm uma conexão forte. Relacionamentos também. E aqueles conhecidos ou colegas que apenas passaram pela sua vida num ambiente de trabalho, num ambiente da escola, são conexões mais fracas, mas elas estão lá. Então, vocês percebem que cada vez mais o que nós dizemos, que vocês estão todos conectados, é verdade? Vocês conseguem perceber isso?
Imaginem ao longo das milhares de vidas que a maioria de vocês tiveram, quantas pessoas vocês conheceram. E as almas estão por aí, reencarnando, encarnando, reencarnando. Quantas vezes? Então, meus irmãos, assim são feitas as conexões com as pessoas. E os sentimentos decorrentes dessas conexões também são anotados. Porque são esses sentimentos que poderão um dia provocar sentimentos de medo, de vingança, de ódio, que não é bom para as suas almas. Então, voltando a um exemplo de um procedimento que eu fiz aqui, o procedimento do perdão, em que eu disse para vocês que vocês acenderiam a vela e que ela varreria toda a sua linha da alma e iria pedir perdão e perdoar todos os que ficaram para trás. Neste momento, o que acontece? Essas conexões que ficaram presas no passado, de dor, de sentimentos, de pessoas que vocês prejudicaram. Então vocês estão pedindo perdão. Se esse perdão é pedido com muita força, com muita sinceridade, porque não adianta vocês acenderem a vela e simplesmente falarem: ah, perdão, tá? Não vai funcionar de nada. Porque isto não veio do fundo do coração. Vocês têm que ter aquele sentimento do arrependimento e pedir o perdão. Reconhecerem que o que fizeram foi errado, machucou aquela pessoa desnecessariamente. Então vocês peçam perdão, mas do fundo do coração. Muito bem? Com este ato, o que acontece? Aquela conexão, podemos dizer que ela é rompida. Mas rompida não no sentido de que você não tem mais a ligação com aquela pessoa. Não é isso? Ela é rompida no sentido do sentimento. Então, aquele sentimento que ela tem em relação a você e você tem em relação a ela, esse sentimento, sim, ele é apagado. Então passa a ser uma conexão neutra, uma conexão que não existe nenhum sentimento ali que vá alterar o sentido da sua alma. Então você continua conectada à pessoa. Porém, aquele sentimento que provocou tudo na sua alma, esse sim, é eliminado. E neste momento em que você pede perdão àquela alma, muitas vezes vocês falam: mas eu não sei se ela me perdoou. O eu superior da outra alma recebe esse pedido de perdão. E aquele pedaço daquela alma que está ligado a você poderá lhe perdoar ou não. Mas perceba o seguinte: quando você pede perdão, alguém tem que lhe perdoar. Então faz parte do crescimento da outra alma perdoar você, ter o coração nobre e lhe perdoar também do fundo do coração. Então, a conexão dela para com você também será rompida em relação ao sentimento. Então, vocês podem perceber
que além de existir uma conexão entre vocês, é uma conexão de mão dupla, que vai e que vem. Agora, se ela não lhe perdoa, aquela conexão que vem dela para você não mais lhe atingirá, porque você eliminou aquilo. Se ela não lhe perdoou, o ônus ficará apenas com ela, não mais com você. Então, por mais que a conexão entre vocês se mantenha, para você a conexão estará eliminada. A conexão do sentimento estará eliminada. E se a outra alma não foi capaz de lhe perdoar, ela então está com problema, não mais você. Muito bem. Então agora vamos ao outro aspecto. É como se você se colocasse agora ao contrário do que eu falei no item anterior. Você está perdoando. Então, você perdoa do fundo do coração e a mesma coisa acontece. A conexão do sentimento é rompida. E você faz muito bem a outra pessoa, porque ela ficará muito feliz em saber que foi perdoada, que o que ela fez foi perdoado. Então é desta forma que quebramos as conexões. Não as conexões entre as pessoas. Essas não são quebradas nunca. Vocês vão viver como porcos espinhos a vida toda, porque vocês têm uma conexão com cada um que passou pelas suas vidas. Agora, sentimentos, esses sim, são rompidos, são eliminados. E aí eles saem daquele mural e não passam mais a somar, no geral, aquele aspecto da sua alma. Então vamos colocar um outro exemplo. Um processo de extrema dor em que vocês passaram por muito medo. Isto ficou marcado na sua alma e este medo vem sendo trazido até os dias atuais. Você é uma pessoa extremamente medrosa, extremamente insegura em função de coisas que passou no passado. Então, pode ser feito um trabalho para que todo este medo seja rompido. Então, esta conexão do medo será rompida. A situação em si continuará existindo no passado. Nada muda, nada mudará. Quando se elimina esses sentimentos, não se muda o passado. O que passou está lá, não vai mudar. Apenas a forma como isto foi passado para a sua alma é que será alterado. Então, aquele sentimento que causa todo este medo na sua alma hoje será rompido na sua origem. E isto será propagado ao longo do tempo, limpando todos os murais de todos os livros da sua vida, daquela alma, daquele pedaço, até chegar aos dias atuais. E aí a sua alma não ressoará mais esses sentimentos. Você deixará de sentir este medo absurdo que você tem de tudo. Então é assim que funcionam os registros akáshicos. Voltando um pouco ao que eu falei na semana passada, a alma escolhe, faz aquele roteiro e encarna. Então todo aquele aspecto global daquele pedaço é analisado antes de encarnar. Tudo que a alma passou e que precisa melhorar, precisa superar aquilo como lição. Então é como eu disse, muitas vezes a alma escolhe o sofrimento achando que vai melhorar. E na verdade só encontra mais sofrimento.
Então a alma escolhe e esses sentimentos vêm na alma. É como se aquilo estivessem impregnados na alma. É exatamente isso. Imaginem vocês, enquanto humanos agora, vocês têm uma série de lembranças boas e ruins em suas memórias. Então a sua alma, aquele pedaço que está encarnando, também tem muitas lembranças, boas e ruins. Só que no momento da encarnação, pela roda de Sansara, vocês esquecem tudo. Não lembram de nada. Mas os sentimentos ficam impregnados. Vocês podem não lembrar o que causou aquele sentimento. Mas vocês sabem que existe o medo. Vocês sabem que existe a raiva. Vocês sabem que existe o ódio, a vingança. Isso vocês sentem. Aí muitos poderão perguntar, mas como se eu não lembro por quem eu tenho raiva, como que eu vou saber que eu tenho raiva daquela pessoa? Muito bem, quando você encontrar esta alma, alguma coisa vai vibrar dentro de você e você saberá que tem raiva daquela pessoa e não sabe por quê. Muitas vezes vocês encontram as pessoas e alguma coisa em vocês lá no fundo fala assim, não gostei dessa pessoa e vocês não sabem por quê. É alguém que está voltando para o seu caminho para justamente você tratar algum sentimento que ficou do passado. Algum sentimento que ficou mal resolvido. E esta pessoa volta. Não pense que do lado dela ela não sentiu a mesma coisa, porque ela vai sentir. E aí, possivelmente ali tem uma lição a ser aprendida. E é onde vocês vão se livrando desses problemas, desses sentimentos. Aí muitos poderão dizer, então esse é o karma que eu trouxe para poder resolver com essa pessoa. Não, eu volto a repetir. Nós não gostamos desta palavra. Preferimos dizer que é uma lição que você tem que aprender junto a ela. Então, realmente, o universo conspira para que isso aconteça novamente e vocês resolvam essa lição de ambas as partes. Então, muitos relacionamentos que vocês têm problemáticos, muitos de vocês ficam achando que é parentes do passado que voltam para eliminar karma. Eu posso dizer para vocês que sim, muitas situações que vocês não aprenderam no passado voltam novamente, já que vocês não aprenderam, mas não com seus parentes. Não com aqueles que vocês viveram isso lá atrás, mas com outras pessoas. Lembre-se, vocês escolhem as famílias onde vão nascer. Vocês não ficam nascendo no mesmo círculo familiar a vida inteira. Não é assim que funciona. Então vocês vão sofrer aquela lição com outras pessoas, não com aquelas que vocês fizeram na encarnação passada. Desavenças existem em todas as famílias, então é muito fácil encontrar alguém em que vocês possam cumprir aquela lição. Não necessariamente um ser da sua família na encarnação anterior. Vocês têm que andar para frente, meus irmãos. Não ficar reencarnando todos na mesma família, só mudando de lugar.
Não teria sentido nenhum isto. Então, cada vez que vocês encarnam em famílias diferentes, mas com certeza vão passar pelas lições necessárias para aprender o que não foi aprendido na anterior. Existem algumas exceções em que duas almas reencarnam muito próximas. Muitas vezes pode ser dentro da família, muitas vezes pode ser fora, mas muito próximas. Isto é no caso de vingança, onde uma alma com um sentimento muito ruim praticamente se acopla à outra e fica encarnando junto com ela para fazê-la sofrer por toda a vida, até que esta conexão seja rompida. Até que você perdoe ou peça perdão, não importa. Faça as duas coisas e se liberte desta outra alma. Então, nesses casos, acontece de serem almas que realmente se conhecem de outras vidas. Mas na maior parte do tempo, não. Vocês são almas que nunca se viram. Então, por isso, eu afirmei para vocês, na semana passada, que vocês são todos parentes. Vocês estão rodando aqui nesse planeta há muito tempo. Então as ligações já estão mais do que cruzadas. E sim, pode acontecer de vocês voltarem a ter contato com uma alma que já foi parente, amigo, há um tempo atrás. E aí existe aquela alegria, aquela coisa boa, aquela convivência harmônica. Porque são almas que já viveram juntas, que já se conhecem, como se fossem grandes amigos que estão se revendo. Isto acontece muito. Muito mesmo. As almas podem escolher quem é que vai vir à sua volta. Por exemplo, eu posso escolher de ter uma pessoa que eu amo muito nessa encarnação, eu escolher dela vir novamente na próxima a mim, desde que isso seja consenso com ela. Você não pode definir por ela. Aí, nesses casos, o conselho kármico junta as duas almas e pergunta: vocês querem voltar juntas novamente? E se ambas concordarem, ambas voltam. Isto pode acontecer. E aí são essas ligações que todo mundo diz que é o amor perfeito, as almas gêmeas. Nem sempre são almas gêmeas. Muitas vezes são almas que já encarnaram, foram felizes em uma encarnação e voltaram juntas novamente para continuar aquela felicidade. Não quer dizer que seja uma alma gêmea. Quer dizer que foi uma alma compatível, em que existe uma convivência tão harmônica que elas quiseram voltar novamente juntas. Sim, isto pode acontecer. Mas tem que ter o consenso do conselho kármico. Não são vocês que decidem. Eles decidem se vale a pena para as almas que isso aconteça. Porque vocês têm que perceber sempre o seguinte: vocês têm que evoluir. Esse é o propósito de cada alma, a evolução. Então, se vocês vêm com uma alma que vocês já conhecem, e que será aquela convivência toda certinha, toda bonitinha, que nada dá errado, em que vocês vão evoluir? Qual será o grau de evolução daquela encarnação? Praticamente nulo, porque vocês não irão evoluir em nada. Agora, se vocês vêm juntos, mas se predispõem a ter à sua volta uma grande família, em que vocês possam ensinar todo esse amor que vocês viveram para esses filhos e descendentes, perfeito,
porque vocês estarão cumprindo uma missão de cuidado. Isto também é uma evolução, porque nesta convivência que vocês terão com esses novos seres, vocês serão postos à prova de muita coisa. E aí sim, tem uma evolução. Então, meus irmãos, ponham sempre isso em suas mentes. O objetivo de uma alma é um só: evoluir. E tem aquelas almas que gostam de ser solitárias, não gostam de ninguém. São aquelas almas que vieram para cá e sentem saudade de casa até hoje. Não se adaptaram aqui até hoje. E por mais que encarnem, tenham família, nunca se dão bem com ninguém, pois querem sempre estar sozinhas. Têm consciência de que aquelas ali não é a sua família. A sua família está longe. E essa dor, esta alma carrega por muito tempo, até os dias de hoje. Então é uma alma, muitas vezes até solitária. Tem convivência porque precisa viver, mas não tem muitos relacionamentos. Não se envolve muito com as pessoas, gosta de estar sempre só, porque não se reconhece como parte deste todo. Isso tem muitos de vocês assim, que vêm caminhando ao longo do tempo, mas não conseguiram evoluir nos relacionamentos, porque é uma alma que parou. Vocês não conseguem evoluir. Assim, cada relacionamento que uma alma tem é que traz as lições. É que leva vocês ao meio. Vocês nascem no meio. Vocês não nascem do éter. Vocês nascem numa família, querendo ou não. Então, aquele meio familiar faz o que vocês são. Então, vocês têm o meio atuando em vocês e vocês têm os relacionamentos. São as duas vertentes que fazem a evolução de uma alma. Então, se vocês se isolam, aquela parte dos relacionamentos fica sem evolução, porque você não passa por sofrimentos inerentes aos relacionamentos. Então, você fica encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando e não cresce nada. Nada muda, porque você não se abriu para mudar. Então, meus irmãos, aos poucos eu estou mostrando para vocês as decisões de uma alma ao encarnar. O que ela traz na memória. Pensem o seguinte: vocês têm uma roupagem humana, com um cérebro, com consciência, e a sua alma joga todos esses sentimentos para a sua memória, para a sua consciência. Então tudo vem da alma. Tudo vem dela. Ela joga tudo para a sua consciência, para que você viva. Então você e a sua alma são uma coisa só. Você, roupagem humana, consciência humana, é a representação daquele pedaço da sua alma, daquele pedaço que está encarnado. Então todos esses sentimentos você traz da sua alma. É dela que vêm esses sentimentos.
e é através dela que eles podem ser mudados. Bom, por hoje vou ficando por aqui. Amanhã tem mais um pedaço relacionado à alma. Mas, antes de encerrar, como estamos começando uma nova semana, vamos à oração da semana. Meu arcanjo Miguel, que vós me dê sabedoria e consciência para saber os pontos em que preciso melhorar, para saber os pontos em que preciso evoluir, para que eu possa, pouco a pouco, ir aprendendo cada uma das lições e provocando a evolução de minha alma. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, pronto para ajudá-los nessa jornada, a seguirem cada vez mais confiantes e evoluídos.